Em outra oportunidade, eu disse a uma pessoa, né, que foi aluna minha, mas em escola técnica federal, que eu tinha que ter sido capoeirista. Né, e expliquei à pessoa rapidamente o porquê. Em realidade, né, eu fiquei sabendo, né, por uma determinada situação, né, meu pai me falou, numa viagem dessas de trem do subúrbio para a capital, São Paulo, Estação da Luz, eu vi ontem uma demonstração que me deixou impressionado. Eu nunca vi o que esses dois conseguem fazer com o corpo em termos de ataque e defesa. E eles estão situados na Rua Augusta. Me deu o número e me disse que era para ir até lá, né? Que se eu tivesse interesse, e ele achava que eu precisava aprender a me defender, porque nós morávamos, né, em um local que hoje em dia é conhecido, infelizmente, né, pela violência que ocorre. Naquela época até muito menos, mas o centro de São Paulo era mais perigoso. Né? E eu transitava, às vezes tinha que fazer alguma coisa no centro de São Paulo. Então precisava aprender a me defender. Né? Como todo jovem, por exemplo, precisa, né, aprender a se defender. Quer argumentando, e quando a argumentação não é suficiente, partindo para a defesa pessoal. Então eu cheguei nesse local e me informaram, né? Mestre Onça me informou o seguinte: olha, nós estamos chegando de Salvador, estamos alugando este andar aqui, né? Esta parte superior, se não me engano era Móveis Mazieiro na parte baixa, né? E isso precisa de uma manutenção, como aluguel, nós vamos pagar a conta de água, conta de luz, né? Vamos ter que uniformizar todo mundo, então isso vai ter uma regulamentação, né? Esse dinheiro que você tem no seu bolso serve para pagar a mensalidade, mas existe uma matrícula que é uma calça, né? E você vai receber esse uniforme nosso aqui no início e depois, né, com o pagamento dessas mensalidades, você vai fazer as trocas de faixas, né, de cordões e vai ter outras orientações. Portanto, né, o dinheiro era insuficiente. E eu voltei muito triste, né? Voltei muito triste, quase que querendo desistir, mas no caminho, né, andando, achei uma nota de R$5, na época, aqueles Tiradentes, uma nota meio avermelhada. E onde eu achei isso, passavam centenas e provavelmente milhares de pessoas. Né? Existem ruas em São Paulo que, às vezes, em algumas delas, transitam mais de 1 milhão de pessoas por dia. Né? Mas nessa, Avenida Ipiranga, transitava muita gente. E eu vendo aquela nota, né, percebi que não tinha caído de pessoa nenhuma, pisei em cima, fui amarrar meu tênis e peguei aquela nota. Olhei para os lados para ver se havia alguém procurando. Não, todo mundo passaram por cima da nota e foram embora. E muito interessante, eu precisava de R$20 para complementar a minha matrícula com a mensalidade que era de R$30. Mas peguei aquela nota, pus no bolso e fui embora. Né? Já que não tinha ninguém ali que estivesse reclamando, perdi dinheiro, estou procurando e tal. Garoto, né? Não tinha muito compromisso, caminhei, fui até a Estação da Luz e com o dinheiro que eu tinha no bolso lá, além da minha mensalidade, paguei a passagem, desci, peguei o trem e fui embora para Francisco Morato. Aí me deu na cabeça olhar, né, aquela nota,
porque poderia, às vezes, nem estar inteira, nem nada. E aí, quando eu abro, ela estava dobrada em 4 e, para minha surpresa, exatamente haviam ali 4 notas de R$ 5, ou seja, exatamente a quantia que eu precisava para complementar o meu ingresso na associação. Essa é uma passagem, né, que explica realmente algumas coisas que existem entre o céu e a terra, além do que sonha a nossa vã filosofia. Né? Algumas pessoas poderão, né, talvez esotericamente, explicar isso de uma forma mais simplificada. Né? Embora eu tenha nascido dentro de uma família espírita, né, eu sou católico, e não sigo doutrina de Kardec, nada disso. Né? Li algumas coisas no início da minha vida, aí, mas muito pouca coisa. E não pratico, nem pratiquei nada. Mas respeito, né? Assim como respeito todas as outras religiões. Né? Porque, para mim, é como se nós estivéssemos subindo um morro. Todo mundo quer chegar ao topo desse morro. Mas cada um segue por um lado do morro, por uma estrada, por uma trilha. Os objetivos das religiões, para mim, são nobres. Né? E eu fui aprender mais um pouco sobre isso, porque eu ingressei para a ordem maçônica. Então é importante também uma relação, né, que eu ouço falar aí, que existem alguns grãos mestres da capoeira, né? E eu acho isso um grande absurdo. Né? Para quem não sabe, eu sou grau 33 da maçonaria, né? Ingressei ainda quando professor na escola técnica aqui em Belo Horizonte, né? Que é reconhecida como Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e recebi, à época eu trabalhava em 2 empregos, recebi lá 2 convites, e perguntei a uma pessoa que conhecia alguma coisa, que por sinal era meu diretor, né, com o qual eu trabalhava. E ele me disse, olha, qualquer um dos 2 convites que você aceitar, está certo, né? Não tem grandes modificações. Você, afinal das contas, você vai para o mesmo lugar. E depois de anos eu compreendi isso, porque nós temos uma chamada Grande Loja de Minas Gerais, onde trabalham as lojas em diversos andares ali. Né? Então, tanto faz, ou tanto faria mesmo eu ter ido para a loja X ou loja Y, se todas elas estavam dentro ali daquele prédio, daquela grande avenida aqui em Belo Horizonte. Mas o mais importante, né, um esclarecimento, principalmente aos capoeiristas, existem alguns cargos que são típicos de maçons. Um deles é o grão-mestre, que é o administrador máximo das lojas simbólicas. E esse termo não existe na maçonaria. Existe o mestre, né, de capoeira, né? Existe o grão-mestre na maçonaria. São 2 coisas completamente diferentes. Eu sou mestre maçom, né? Sou formado até o grau 33, eu colei o grau 33, mas nunca fui grão-mestre. E nem me intitulo mestre de capoeira. Né? Eu sou formado pelo meu mestre de capoeira, né? Porque hoje em dia é muito comum a gente encontrar qualquer pessoa aí viajando pelo mundo se dizendo mestre de capoeira. Mas mestres de capoeira eu conheci poucos, né? Muito poucos, por sinal, e muito bons naquilo que faziam, que praticavam, que ensinavam. E eram pessoas que muitas das vezes viviam disso, né? Como o mestre Brasília, o mestre Suassuna, o mestre Pinati. Né? Agora, os meus mestres tinham uma formação, por exemplo, acordeon tinha uma formação, né, acadêmica, tanto que foi para os Estados Unidos e lá se implantou no meio das academias dos karatecas. Né? E o mestre Onça era a pessoa que eu mais via, né,
gostando da capoeira. Ele praticamente vivia aquilo 24 horas dia, né? Era uma pessoa altamente dedicada e que estava sempre, como eu disse, se renovando, né? Tinha sempre um treinamento novo, um movimento de chão diferente, né? Uma nova forma de aplicar um ataque ou de se defender às vezes. E estava sempre procurando passar isso para a gente, nos aperfeiçoar. Então, esse título, né, eu não sei, dizem que às vezes é uma homenagem às pessoas, tal, mas a gente deve homenagear as pessoas com alguma coisa que realmente elas façam jus a isso, né? E então eu quero apenas, né, não posso criticar, cada pessoa tem na sua cabeça determinadas coisas lá, né? Imagina alguma coisa, mas eu apenas esclareço aqui que grão-mestre é o título máximo do administrador das grandes lojas, né? De uma grande loja, que poderia ser, por exemplo, do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente de Minas Gerais, das grandes lojas de Minas Gerais. O grão-mestre é o administrador máximo dos graus simbólicos. Já no grau 33 tem um inspetor litúrgico lá, que é a pessoa, né, que toma conta, inclusive, né, é o detentor do rito, e assim sucessivamente. Portanto, né, não tem nada a ver com capoeira o título de grão-mestre. O título de mestre, sim, né? E mestres, na época que eu cursei em São Paulo, na Rua Augusta, desde o dia 1º de maio de 1969 ao dia 10 de junho de 1972, quando fui diplomado e me entregaram, né? Eu tive que pegar das mãos do mestre, né, em sinal de reconhecimento, o meu cordão, né, de que eu fazia jus a este cordão de formado. E o papel, é lógico, ele me entregou e eu coloquei dentro de uma moldura, mas eu tive que conquistar este grau. Né? Então, conquistei o grau de formado num curso, né, modelado pelo então mestre Ayrton Neves Moura, intitulado por nós, né, capoeiristas, Mestre Onça ou Brabo, né, segundo os seus companheiros de treinamento da academia do Mestre Bimba. E agradeço também ao Mestre Acordeon, né, o Birajara Guimarães Almeida, porque grande parte do meu treinamento, inclusive na parte inicial, né, foi ministrado por ele. Muitas das aulas que eu tive, muitos dos treinamentos, algumas dicas de como segurar um instrumento, como tocar um atabaque, como tocar um pandeiro, como segurar um berimbau e bater lá na baqueta para tirar alguns sons, né? E foi o Birajara, em sua grande parte das vezes, que me propiciou esse tipo de aprendizado. E ele, inclusive, tocava com uma moeda que, se não me engano, era de $1 de prata, né? $1 americano. E uma época ele até se queixou que esse dólar dele, infelizmente, numa das apresentações ou das visitas a uma academia lá, ele não sabe como ele foi extraviado. Né? Eu toco com dobrão de cobre, né? Aqueles dobrões aí brasileiros de cobre. Né? Gosto muito disso. Fica muito polido de tanto mexer ali, né? Com a mão esquerda, né? Ele dá um determinado polimento. Mas, então, o título de grão-mestre é um título que é específico de maçons. E, como disse a vocês, eu tenho, né, um elevado grau na maçonaria, que é o grau 33, e não sou, nunca fui, e provavelmente jamais serei um grão-mestre da maçonaria. E quanto à questão de ser mestre de capoeira, isso é um reconhecimento que outras pessoas te dão.
talvez pelo seu trabalho em relação ao esporte. Então eu sempre treinei e sempre dei aulas, né? Tive a minha associação durante um período e mesmo sem associação, muitas das vezes fui às escolas demonstrar, né, a eficiência, a eficácia da capoeira, né, e falar sobre a parte folclórica, mostrar alguns sons do berimbau, alguns toques específicos, né, toques de atabaque, mostrar o que era maculelê, mostrar o que era a capoeira regional do mestre Bimba, mas preservando sempre os meus alunos, né? Nessa época eu não tinha mais, muitas das vezes, pessoas para treinamento próprio, então eu me limitava a repassar para os alunos e não abusar deles, sempre fui contra, né? E em 2 oportunidades eu falei sobre isso, né? Uma delas escrevendo para jornal e outra delas num programa de televisão, o qual eu relatei num destes vídeos. Fui ao programa Tribo exatamente porque estava acontecendo, né, até óbitos em academias de capoeira. Então a capoeira não é para atacar pessoas gratuitamente. A capoeira é uma defesa, né, muito boa por sinal, mas ela foi criada pelos escravos para se defenderem dos ataques dos feitores. Depois, para se defender também, continuava treinando para se defender dos ataques do pessoal da cavalaria. Há reportagens, por exemplo, lá na Bahia, de que um determinado capoeirista tomou diversas espadas de cavaleiros, né? Foi derrubando os cavaleiros, foi tomando as espadas deles, né? E esse mestre se tornou muito famoso e é exatamente o criador desta capoeira regional, né? Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Na outra área, na capoeira Angola, que é mais tradicional, né? Bem mais antiga do que a capoeira regional, que foi uma junção, né, do batuque com a capoeira Angola, nós temos o mestre Vicente Ferreira, chamado Pastinha, que também, durante muitos anos, teve uma academia lá no Pelourinho e ensinou muita gente, né? Tem disco aí contando a história dele, dizem que era muito bom capoeirista, né? E que para evitar de criar tanto problema, ele foi convidado exatamente a ser chefe de quarteirão, ou seja, né, é aquele negócio de aproveitar a liderança da pessoa para o bem, né? E o colocaram como chefe de quarteirão porque ali ninguém ia fazer nenhuma bagunça mais, porque ele era muito temido. E uma das coisas que recentemente o jornal Tempo publicou e que eu escrevi contra, né? Não contra, mas esclarecendo que esses grandes capoeiristas, embora tenham sido excepcionais, jamais nós tivemos notícia de que levaram alguém a óbito, né? Não mataram ninguém com o uso da capoeira. E a notícia aqui em Belo Horizonte era que um cidadão bateu demais numa pessoa que convivia com ele lá, né? E que ela estava entrando em estado gravíssimo num hospital. Então, eu alertei de que isto é um perigo, ou seja, ensinar a capoeira para pessoas que não têm equilíbrio emocional, né? É importante que a gente saiba com quem está lidando. E isso cabe aos mestres, aos professores, né? Na faixa da qual eu me enquadro. Eu sou um professor de capoeira porque lecionei muito tempo, né? Nunca requisitei título nenhum de mestre, porque para mim a visão que eu tenho de mestre seria o acordeon, seria, por exemplo, camisa roxa, seria Ayrton Neves Moura, né? Mestre Onça, mestre Bimba, mestre Pastinha, né? Que estavam num nível às vezes bem superior ao nosso, pelo menos na época ainda de formados, né? Então, é um título talvez que se dê aí para
profissionais que labutam há muitos anos, né? Eu vi muita gente com título de mestre que a gente mesmo na roda como formado lá, eles não conseguiam fazer muita coisa com a gente, não. Então eles também tinham um certo cuidado ao praticar capoeira conosco, né? Porque nós que treinávamos com estes dois mestres, onça e acordeon, tínhamos uma qualificação, vamos dizer assim, muito boa, exatamente pelos treinamentos pelos quais nós passávamos, né? A gente respeitava os mestres, coisa que hoje parece que não existe muito aí nas rodas. Eu já vi muita gente se queixando da falta de respeito dos mais novos com os mestres. Mas eu recomendo que respeitem, porque geralmente os mestres não ensinam aquele famoso pulo do gato, né? Muitas das vezes guardam para si. Então, voltando a esse assunto, né? A capoeira é um esporte criado para defesa própria. E não deve ser utilizada erroneamente por ninguém, principalmente para tentativa de feminicídio, né? Então ela deve ser praticada com o intuito de, havendo alguma possibilidade, né, da pessoa se defender. Só isso, né? Então eu encerro aqui mais esse vídeo, né, com essas histórias que realmente são muito interessantes para quem conhece, né, o que é a capoeira e do que um capoeirista é capaz. Principalmente porque em roda, né, quando nós tivemos a oportunidade de jogar com alguns desses mestres e vimos uns embates, às vezes, de uns contra outros, né, nós muitas das vezes ficamos até muito preocupados, porque a coisa, né, quando vira séria, né, qualquer piscada de olho pode ser fatal. Tanto que a gente aprende, um bom capoeirista, ele o tempo todo, ele pode estar girando, né, fazendo aqueles golpes giratórios, mas ele não perde o seu adversário de vista. E uma outra coisa que a gente aprende é preservar os adversários, para evitar exatamente machucar o adversário, porque é ele, cada dia melhor, que vai nos dar esse reflexo, né? Nós ficamos cada dia melhor em nossos treinamentos quando temos bons adversários. Então, se eu quebrar um adversário, por exemplo, ou se eu machucar um aluno, ele não vai evoluir, ele vai treinar com medo, né? E ele não vai me dar a condição de eu evoluir juntamente com ele, né? Eu que dei aula de muitas disciplinas técnicas, muitas das vezes eu tinha o conhecimento, mas nem sequer eu sabia que tinha o conhecimento. Às vezes eu descobria isso quando um aluno me fazia uma pergunta: professor, mas e isso aqui, se ocorrer isto, ou se ocorrer aquilo, o que pode acontecer? E aí você vai buscar dentro do seu conhecimento a resposta para dar a esta pessoa. E aí você evolui, porque você descobre dentro da sua capacidade, do seu treinamento, a resposta. Em capoeira também ocorre isso, né? De acordo com o movimento do seu oponente, aí vem a sua resposta. Então, agradeço a quem assiste esse vídeo e dentro em breve voltarei com mais alguns aí. Obrigado e até já.